olha, eu vou ler, né, como eu disse, o livro de Gênesis na nova tradução da linguagem de hoje. Se você não tem a Bíblia, entra aí no computador e coloca a nova tradução na linguagem de hoje para você acompanhar. Se você tiver a Bíblia, às vezes a minha versão vai estar um pouco diferente, mas isso não vai mudar o sentido, tá? Da nossa mensagem. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Olha o que eu escrevi aqui sobre o versículo 2. Só para vocês entenderem, eu já fiz um PDF com alguns capítulos de Gênesis, né? Anotei todos os pontos que eu gostaria de abordar aqui. Eu não vou conseguir abordar muitos pontos, porque o nosso curso é básico, mas eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá? Não tô lendo nenhuma outra coisa, não. Tô lendo o que eu escrevi, que vai ser o material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, olha só, eu escrevi assim, ó: o Espírito Santo se move no mundo desde a criação. Podemos comparar a terra, que era vazia e sem forma, conosco, antes de Cristo entrar nas nossas vidas. Porém, quando Cristo entra, ele nos dá forma e nos enche com o seu Espírito. Não somos mais vazios. Então, essa é a comparação que eu fiz aqui. Quando no começo a terra era vazia, o Espírito de Deus já se movia por cima da água. Então, versículo 3. Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes, e assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Essa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu o que havia feito era bom. Versículo 11. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, o sol e a lua. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. E a noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois disse Deus que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão,
cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e o que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, se atente para esse versículo 26. Agora vamos fazer os seres humanos. Agora vamos, olha essa palavra, vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Né? A gente usa o nós para quando queremos, né, nos referir a eu, né, por exemplo, eu e mais uma pessoa. Então, eu uso nós. Que se parecerão conosco. Ou seja, tem mais de uma pessoa aqui falando, né? Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, aqui no nosso versículo 16, eu quero falar sobre essa referência de fazer o ser humano de acordo com a nossa imagem e semelhança. E esse pronome pessoal da primeira pessoa do plural, que é o nós, corresponde à Santíssima Trindade. Eu imagino que vocês já ouviram falar sobre isso, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse único Deus, que ele é um único Deus, ele não são, no caso que não são três deuses, é um único Deus que se manifesta em três pessoas. Esse é o princípio da Trindade. Lembrando que Trindade, a palavra Trindade, não se encontra na Bíblia. Foi um estudioso que, depois de um tempo de estudar a Bíblia, ele criou essa palavra para poder, né, se referir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas que formam uma única divindade são distinguíveis uma da outra na mesma natureza, ou seja, a natureza dessas pessoas é uma natureza divina. Então, tem a mesma essência e se relacionam entre si em uma comunhão ininterrupta. Então, desde a eternidade, tem muito tempo, as três pessoas da Trindade se relacionam entre si numa comunhão ininterrupta, né? Mas é o mesmo Deus. Isso não é fácil, talvez, no primeiro momento, de você entender. Para mim ainda é um pouco difícil. Só se eu chegar lá no céu, acho que eu vou conseguir compreender isso muito bem. Que é essa questão, né? É um único Deus que se manifesta em três pessoas. Bom, vamos continuar a nossa leitura no versículo 27. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o sexto dia. Então, olha o que Deus, aqui no versículo 31, diz. Ele viu, né? Ele viu, constatou que tudo que ele fez era muito bom. E um dos atributos de Deus é a bondade. Então, Deus só pode criar coisas que são boas, porque ele é bom. Deus não criou a maldade, porque isso foge da sua natureza divina. Sempre que a gente for ler um livro da Bíblia, a gente tem que pensar nos atributos de Deus. Então, por exemplo, se eu ler uma parte da Bíblia, e constatar, né, afirmar que Deus criou algo que é mal, que é ruim, eu estarei errada, com certeza. Porque primeiro eu tenho que averiguar os atributos de Deus. Então, um atributo de Deus é a bondade. Então, ele não consegue criar nada que seja diferente disso, né? Porque ele é bom, ele só cria coisas que são boas.